Vamos desmistificar de uma vez por todas a hipnoterapia para que não haja mais pessoas preconceituosas assim como eu estava. Falo que talvez o nome hipnoterapia ou hipnose seja um nome não tão adequado, porque nada mais a hipnose é um estado natural da mente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio de 2025 do nosso podcast Não é Treino, é Reino. Eu sou a Letícia Couto e tenho um grande orgulho de estar aqui transbordando conhecimento para você. Hoje é um dia muito especial porque é uma pessoa que eleva. Ela é uma mulher incrível que tem uma metodologia chamada Ela Pode Mais, além de muitas outras coisas que a minha convidada de hoje tem. E é com grande alegria, com uma grande honra, que eu converso hoje com a Aline Casquet. Acabei de aprender que o sobrenome Gente, dela é francês, ela é maravilhosa. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso canal, é uma grande alegria ter você aqui com a gente. Letícia Couto, que honra poder estar aqui com vocês nesse primeiro programa do ano, né? Agora a responsabilidade aumentou, gente. Agora a responsabilidade aumentou. Eu que agradeço a você pelo convite. Essa conexão é genuína. Quando você fala sobre a minha pessoa, eu me vejo em você. Uau! Então, você já sabe disso lá de trás, né? Quando a gente se trocou o olhar, eu acredito, pela primeira vez, Foi, a gente se exatamente. reconheceu. E os semelhantes, eles se reconhecem realmente pelo parentesco das nossas almas. Então, Uau, que que honra estar aqui. lindo. Vocês viram como a Aline é poderosa, né? Deixa eu contar para vocês um pouquinho, então, do que a Aline faz. De formação, ela é administradora, então ela esteve sempre à frente, e liderando empresas, desenvolvimento de pessoas, liderança e gestão de projetos. Ela é uma pessoa que cria e executa muita coisa. A Aline hoje, ela tem como missão crescer e fazer o outro crescer. Uau, isso é extraordinário, né, Aline? Como a gente plantar na vida do outro e saber que vai ter crescimento, né? Isso é extraordinário. A É Aline isso. hoje ela atua como hipnoterapeuta pela Omni. Ela é analista comportamental pelo método Evo. Coach de carreira pelo método Evo e também tem uma especialização em psicologia transpessoal. Vocês viram que o assunto vai ser forte, porque a Aline, ela com certeza, quando você escuta, algo vira dentro de você, assim como virou dentro de mim. Eu amo caminhar com essa mulher. Aline, que currículo lindo! Conta para nós como que uma administradora, né, que cuidou de tantos CNPJs, passou a olhar para os CPFs. O que que aconteceu? É isso, né? A gente vai se descobrindo na jornada, né, Letícia? E desde criança, muito comunicativa, né? Tem até que tomar cuidado. Perfil comportamental, já vamos entrar nessa parte, né? Influente, aí essa influente foi se tornando também aí um perfil duplo, influente estável. Mas eu sempre estive aí dentro da gestão, da administração, me formei. E durante a jornada, a gente vai o quê? Vai evoluindo, vai crescendo e vai descobrindo. E hoje a gente ouve muito esse ditado, né? Antes do CNPJ vem o CPF, e você acabou de usar essa frase aqui, e é justamente sobre isso. Então a gente vai percebendo nessa jornada que tudo começa no ser, né? Então, para ter, eu preciso primeiro ser. E eu confesso para você que nos meus quase de formação, 16 anos, mais 13 anos de consultoria em gestão empresarial, eu sempre tive muita facilidade de comunicação e de me conectar com as pessoas, isso assim, automático, vamos dizer que natural. Mas, eu confesso para você que no início da jornada eu me frustrei algumas vezes, porque eu sempre fui muito intensa. E aí você fazia lá que a gente falou de projeto, um super projeto, ia a campo para aplicação, e aí muitas vezes aplicava aqui, funcionava e aplicava ali, e a coisa não andava. Por quê? Isso começou a me deixar inquieta, né?
Falava, gente, por que algumas pessoas funcionam tão bem e por que as outras não? E eu sempre fui Antes muito curiosa. Antes de você dar essa resposta, por que uma pessoa evolui e a outra não evolui, eu quero agradecer aos parceiros que fazem parte desse canal. E eu tenho parceiros incríveis que fazem isso tudo aqui acontecer. Eu quero agradecer ao Card Saúde, que é o seu cartão de benefícios. Dentro do Card Saúde, você tem benefícios como o Clube de Lazer Ecopark. Existe mais de 250 médicos credenciados que te dão desconto especial. Tem mais de 30 clínicas credenciadas para que você possa fazer exames com desconto. Tem atendimento odontológico de qualidade com preço acessível, além da clínica de estética com 25% de desconto e também as clínicas de pet shop com desconto para você. Agradecer ao Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo. Ele é médico que te ajuda a melhorar sua saúde sem remédio e tem o tratamento com a visão integrativa. Então, não perca tempo e faça o seu agendamento, a sua consulta com o Dr. Renato Figueiredo para que você tenha maior performance, saúde, qualidade de vida e bem-estar. A Sacra, que é a sua agência de marketing, soluções em comunicação e conteúdo. Agradeço a Agiliza Beleza Express, que ela agiliza a sua escova, unha e maquiagem sem hora marcada. Eu estou aqui toda hoje produzida pela Agiliza. Temos também a Loop Store, que trabalha com prata 925, semijoias e peças exclusivas e assinadas para deixar você, mulher, ainda mais bonita. E o Vila Centro de Beleza especializada em noivas e unha de acrílico. Fica aqui o meu muito obrigada. Aline, então por que tem pessoas que se desenvolvem e tem outras que não? O que acontece? Então, e aí é onde começa a jornada, né, de busca para essas respostas, né? Sempre fui uma alma muito inquieta sobre os porquês, né, e como as coisas funcionam. E aí a gente vai primeiro para a PNL, aí a gente vai também para inteligência emocional e começa uma jornada do quê? Vamos entender o ser humano? Quando você fala a gente, Aline, você se colocou na frente de gerir pessoas. Você viu a Exatamente. necessidade em você? Esse O foi o primeiro primeiro olhar, passo, como foi o a primeiro passo? inquietude, né, a inquietude. Eu sempre fui muito proativa, muito ativa e muito de fazer as coisas acontecerem. Mas, uma alma empreendedora não treinada, ela é muito assim: "Joga em mim que eu chuto, eu não sei onde vai parar". Uhum. E isso tem consequências, né. Por quê? Porque inclusive até quando eu fui para administração e fui me entendendo, foi exatamente isso. Então a gente vai o quê? Planejar, projetar, executar, e isso foi me colocando num lugar no centro, no meu centro interior, Uhum. desenvolvendo, entendendo a minha liderança. E principalmente, Letícia, você também entende sobre análise comportamental, perfil? Uhum. Um perfil do influente, ele perde muito foco. Ele faz várias coisas, ele é muito bom de começar, mas ele tem dificuldade de continuar, e esse era o meu perfil. Então eu fui me percebendo e eu fui me moldando. Então, nessas percepções, aquilo que eu aprendi, eu passava a aplicar. E eu sempre tive facilidade em ensinar, que eu sou filha de professora. Ai, que Eu sou filha de legal. professora e eu percebi que isso também era um talento meu nato. Eu tenho facilidade de falar e as pessoas compreenderem a minha comunicação. Isso é uma verdade. E aí, o que aconteceu com a Aline? A Aline já aprendia, e isso, habilidade mesmo antes da administração, eu já queria ensinar. Então, se foi bom para mim, eu já queria compartilhar, Na hora. Coisa naturalmente. boa a gente compartilha. Que bom que você é assim. Exatamente. Então, tudo começou em mim. Então, quando eu falo exatamente o nós, num contexto muito gerencial, e principalmente quando a gente fala com equipes, então a gente usa essa pessoa, nós, para que todos se sintam parte, mas é no eu. Para ir para esse nós, a gente precisa primeiro tratar, curar, olhar para esse interior, para esse eu, né? O porquê que as coisas funcionam assim. E aí a gente tem respostas. Porque daí o espírito fala, né, Lê? Sim. E como é gostoso, né, Aline, a gente, hoje, ter a capacidade de não sermos mais assim. A pessoa te vê depois de 10 anos e fala assim: nossa, você não mudou nada. Eu me preocupo com isso, porque hoje o meu maior desejo é de mudar todos os dias.
de todos os dias ser melhor. Porque às vezes a gente, por crença limitante, por ambiência, a gente acha que essa é a nossa vida e acabou. E não é bem por aí, né? Nós precisamos entender que o nosso Deus, né, ou não sei a sua crença, mas essa é a minha, é que o nosso Deus, ele tem infinitas possibilidades e ele quer que a gente viva e desfrute desse mundo maravilhoso. E às vezes a gente fica preso em um lugar tão pequenininho, né, numa palavra, num momento, em alguma coisa que aconteceu na sua vida, e aí você para de desfrutar tantas coisas, né? E vê você, poxa, era uma administradora de sucesso. E hoje, além da administradora de sucesso, trata pessoas para também serem de sucesso. Isso é extraordinário. É isso, exatamente. Então eu não deixei de ser nada daquilo que eu já fui. Sim, É, só você melhorou. trouxe exatamente. A gente vai agregando. E esse é o papel do ser humano na Terra, porque nós somos, quando você traz essa fala, nós somos um ser espiritual vivendo uma breve experiência humana que Uhum. está em constante evolução. E aí entra a psicologia transpessoal. Na minha vida, Aham. primeiro eu fiz psicologia positiva, que como eu falei, PNL. E há 2 anos e meio eu comecei a fazer psicologia transpessoal, eu fui para essa pós de psicologia transpessoal. E a psicologia transpessoal é a quarta força da psicologia. Inclusive, quando eu entrei no seu perfil, eu vi corpo, mente e espírito. E nós somos um ser integral sistêmico, são 4 corpos: físico, mental, emocional e espiritual. Não são corpos isolados, não se trabalha de forma isolada e não tem como atingir a plenitude se nós não tivermos em alinhamento com esses 4 corpos. Inclusive para nossa conexão com o divino, Sim. nosso Deus. Aline, então depois que você estudou tudo isso, você, ainda estando administradora, você pensou assim: "Puxa, eu posso ir além". Então como que começa essa sua nova forma de visão, né, e de ajudar tanto empresários, né, quanto empresas, quanto pessoas? É. Aí você está inserido num nicho, o meu empresarial, e você percebe que mais de 70% desse nicho, hoje, a gente tem um número, mais de 70% da classe empresarial, eh, já tem diagnóstico de ansiedade. Hum. Nós já temos aí mais de 50%, o Brasil está entre os primeiros em depressão. No meio empresarial. No meio empresarial e de um modo geral, mas no Uhum. meio empresarial, fato. E aí a gente entra no burnout, a gente entra no estresse. E quando a gente vai conversar com esses empresários, executivos e empresários, alguns deles, e alguns mesmo, porque a maioria morre na praia de verdade, alguns deles já até têm sucesso financeiro, resultado. Mas quando entra, vamos dizer, na roda da vida, tá tudo um caos, Uau. né. Administrar família, trabalho, qualidade de vida, isso é uma realidade. São raros os casos que a gente entra para executar um projeto e que as pessoas não estão exaustas, principalmente no pós-pandemia. E aí, quando a gente olha para esse cenário, o que que eu percebo? Talvez a nossa maior pandemia nem foi o Covid-19, mas as compulsões e as dependências emocionais que ficam invisíveis aos olhos. E aí foi há 2 anos atrás, porque quando você perguntou ali anterior sobre: "Ah, isso veio de você?", veio. Eu há mais ou menos 3 anos, quase 4 já, eu passei por uma crise de ansiedade muito grande, muito. E a ponto dessa ansiedade me causar uma gastrite, uma faringite, uma laringite, um refluxo seguido de apneia, falta de ar. Então, quando vinham as crises, eu tinha falta de ar e eu precisava usar a bombinha.
E Por ansiedade. por ansiedade. E esses são os sintomas. Quem tem síndrome do pânico, né? Automaticamente. E não era algo, Letícia, que vinha simplesmente de coisas ruins. Então, se eu estivesse vivendo um momento, um novo projeto, como a gente trouxe aqui, e nessa época eu precisava montar um plano estratégico, justamente na época, para um município. E era um plano de desenvolvimento econômico, e Não é aí pouca uma coisa. responsabilidade grande com vários projetos rodando ao mesmo tempo. E aí foi onde eu me descobri, me tratei. Então foi ali que começou o meu processo de cura, de transformação. Então você vinha administrando, tocando vários projetos, normal, Vinha e aí sempre. veio essas crises de ansiedade e você tinha alguns sinaizinhos que você percebia que algo estava acontecendo, você falou: "Ah, não, isso não é nada", ou foi de repente, assim, que você falou: "Meu Deus", ou o seu corpo te alertou e falou assim: "Querida". O ansioso tem pressa, né? Quando a Uhum. gente vê tudo isso acontecer, e aí eu entro até na hipnoterapia, porque aí vem o quê? Vem um tratamento para uma ansiedade. Uhum. Utilizei algumas ferramentas, de psicologias, né, e eu vim numa crescente, todas elas foram me construindo. Então eu fiz barra de axis, eu me especializei em reiki, então hoje eu sou reikiana também, inclusive eu sou Uau! reikiana de 3º nível. Minha mãe, ali a família também vem muito nessa busca de evolução espiritual e tudo mais. Então eu fui buscando ferramentas, e para que eu resolvesse essa dor. Entendi. E aí foi onde eu parei na hipnoterapia. E eu falo com convicção que em 4 horas eu me livrei dessa ansiedade, que na verdade não era de agora. Essa ansiedade, ali foi, vamos dizer, como se diz, quando o balde derramou, quando a coisa realmente já não tinha mais para onde ir. E aí entrei nesse diagnóstico, e através da hipnoterapia eu fui entender que, na verdade, essa ansiedade ela já vinha lá de questões da Aline, infância. então explica para nós, vamos desmistificar de uma vez por todas a hipnoterapia para que não haja mais pessoas preconceituosas assim como eu estava antes de conhecer, antes de te conhecer e saber dessa ferramenta tão poderosa que vem ajudar a transformar os CPFs, né? Vamos desmistificar, né? Vamos. Não é só você não, Lê. Na verdade, existe sim, e até eu falo que talvez o nome hipnoterapia ou hipnose seja um nome não tão adequado, porque nada mais a hipnose é um estado natural da mente. Então, por exemplo, a Letícia está assistindo um filme. Se a Letícia está assistindo esse filme e ela tem uma emoção, ela chora, ela se emociona, ela está num estado de hipnose. Por quê? Acessou emoção, tudo que me acessa emoção, eu estou num nível subconsciente. Então, por exemplo, como é o nome do nosso Diego? Tiago. Tiago. Se o Tiago falou alguma coisa, a Letícia se ofendeu. Automaticamente, ele acessou uma emoção da Letícia, estado de hipnose. Então, E isso eu não controlo, Aline, não tem como eu só falar assim: "Não, não vai, não dá". aí por que tá tendo esses acessos? Porque precisa ser olhado para as feridas emocionais, Ah, então, entendeu? deixa eu ver se eu Não entendi. tem Então, pessoas o tempo todo reativas, a gente algumas vezes não vamos falar dos outros, né, gente, vamos falar de nós mesmos. Quantas vezes, né, quantas vezes alguém fala alguma coisa, eu me ofendo, né, aquilo, causa um desconforto, isso tá atribuído a quê? A questão das minhas feridas emocionais. Então tudo aquilo que vem do outro e que me acessa, já vou deixar uma frase aqui pra vocês, tá, gravem ela: "Bateu, doeu, pega que é seu". Tem a ver com o que tem dentro de você. Então, o que o outro faz ou diz, se ele me acessa, é estado subconsciente. Opa, então se me ofendeu, a culpa não é da pessoa. hipnose. Assim, não é culpa da pessoa, Não, né. se eu me A pessoa fez ofendi, uma coisa boa, isso. então, porque eu Se preciso olhar aquilo para me mim. acessou, exatamente. Opa, peraí, ó, um sinal. Eu preciso olhar para isso aqui e entender o porquê que o outro disse
me trouxe e me acessou uma dor. Aí a gente vai para a infância. Aline, então eu não consigo controlar o que acontece fora, eu só consigo controlar o que acontece dentro de mim. Sim? Em Eu não consigo bloquear uma pessoa para me acessar. Tipo, eu não sei quando. segredo. Não controlo o sentimento. Ninguém controla. Eu controlo a reação sobre o sentimento. E quando eu vou me curando, aquilo que o outro fala ou diz, ele passa a deixar de me acessar. Aí, se ele para de me acessar, eu já não gero mais aquele tipo de sentimento. Mas eu só consigo isso quando eu olho. Eu preciso, então, sentir algo, sendo ele bom ou ruim. Sendo ruim, eu preciso Isso. olhar para tratar, para que não fira mais, é isso? Isso, olhar para o campo da percepção. E é exatamente isso, Letícia. A gente começa a observar os nossos sentimentos. Por que eu estou sentindo isso? O que isso significa? Hoje eu consigo visualizar. A Aline está tratada. Gente, e eu falo, é constância. Hoje eu tenho, inclusive, essa semana eu fiz uma sessão com o Bernardo é de São Paulo. Bernardo foi o meu facilitador e o meu primeiro terapeuta, e estou com ele até hoje, hipnoterapeuta. E eu falo, gente, a gente precisa disso constantemente. E conforme você vai indo para o mais profundo, você vai se percebendo em outros pontos que precisam ser o quê? Ressignificados. Então, eu controlo a minha reação diante do sentimento quando eu consigo olhar para ele. E aí, se eu racionalizo a emoção, é onde eu vejo que muitas vezes, principalmente bloqueios, medos, o que acontece? Elas muitas vezes não são reais. Sim. Elas não, na verdade, elas não são reais. É um painel mental criado, muitas vezes de escassez, né? Muitas vezes de humilhação, muitas vezes de abandono, de traição. Só que o quê? A mente, para te proteger, ela vai criando mecanismos de defesa. Então, o que acontece? Aquela sensação foi uma forma que a mente subconsciente encontrou para se defender daquela emoção. Ou dor? Ou dor. Existem as 5 linguagens do amor, Existe. né? Que fala-se Babado muito agora. sobre. Mas você acabou de me dar uma notícia que as 5 linguagens do amor, ela é baseada na dor? É isso que eu entendi? Você bugou a minha cabeça assim, ó, tá em pane, parafuso. Eu falei, gente, nós estávamos off aqui. Eu falei assim, sim, a sua linguagem do amor é a sua ferida da infância. A minha linguagem de amor é a minha ferida da infância. Exatamente. Gente, poucas pessoas sabem disso. Mas existem estudos, né? Inclusive tem um estudo de Lizzie Burbel que ela fala 5 feridas emocionais. Então, a linguagem do amor, ela se conecta exatamente com esses estudos. Então, por exemplo, qual que é a sua linguagem do amor, Letícia? Agora vai ser babado aqui, hein? Vamos lá, Letícia. Você lembra da sua? Eu lembro, é atos de serviço. Atos de serviço. É a principal. Então, atos de serviço é uma criança... Quer dizer que ela foi abandonada? Gente, não. Quer dizer que ela se sentiu abandonada na infância. E aí ela criou um mecanismo de defesa de que para se perceber amor, para que ela seja amada, ela precisa prestar alguma coisa, ela precisa ser notada através daquilo que ela faz. E normalmente uma pessoa dessa, ela assume também um padrão de hiperrealização, de perfeccionismo. Faz sentido para você? Total. Então, é isso. E aí, por exemplo, palavras de afirmação. Quem tem a linguagem do amor de palavras de afirmação, ela também se sentiu rejeitada. E aí, ela passa a assumir esse padrão, essa criança... E aí, é muito interessante, porque eu falo assim, gente, eu posso trazer uma experiência minha, de uma das minhas regressões, a gente faz o R2C, e a gente vai exatamente para essa janela temporal dentro da hipnoterapia,
de 0, da gestação até os 8 anos de idade, onde surgiu a primeira vez que a Letícia, por exemplo, se sentiu rejeitada. A minha ferida emocional é da infância, assim, vamos dizer, a gente sempre tem 2 ou 3, né, das 5, mas tem uma que é mais evidente, então a minha foi do abandono. Por que que eu fui uma criança, e inclusive eu me percebi nesse lugar, em uma das regressões ao qual eu precisava viver o momento, a primeira vez que eu fui mais feliz na minha vida. E vai chocar o que eu vou falar aqui, mas a primeira vez, a minha primeira memória de felicidade, eu compartilhei com a Letícia há um tempo atrás, foi quando a minha irmã faleceu no dia do velório da minha irmã. E aí as pessoas vão falar assim, como assim? Feliz nesse dia? Eu fiz a mesma pergunta quando eu voltei na memória. E esse momento, ele foi muito chocante, eu vivi até um luto posterior, porque eu não entendia as repetições que aconteciam agora. E aí eu fui para esse lugar, falei, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Esse dia é o velório da minha irmã. Tem coisa errada, mas foi ali que eu me senti, porque a minha irmã passou por um câncer, eu perdi uma irmã de 10 anos de idade, eu tinha 3 aninhos, mas os meus pais estiveram ausentes para fazer tratamento dessa minha irmã durante um período de 1 ano. Então, quando eles saíram de casa e naquelas idas e vindas e dando atenção para ela, eu estava com 2 anos de idade, eu era um bebê, e eu fiquei com uma irmã de 14. Sendo cuidada por outras pessoas, é claro, envolvida por adultos. Mas o que essa criança entendeu? Ela entendeu que ela não tinha mais pai e mãe. Então, é uma distorção subconsciente. Eu nunca fui abandonada, mas eu me senti... É sobre sentir, É né, sobre Aline? sentir, Gente, como é exato. importante Sempre saber tive isso, sob né? segurança. E às vezes a gente acha, Letícia, que nós vamos privar os nossos filhos. Não, gente, todos nós precisamos passar por todas as emoções e interpretá-las e entendê-las. E aí foi aonde eu fui naquele lugar, ressignifiquei comigo, me perdoei, entendeu? Porque isso também, né, por ter esse sentimento, a culpa. E o que esse dia ele ativou, essa emoção ativou em mim? Eu perdi a minha irmã, eu ganhei os meus pais. Uau, que forte isso, Aline. Eu perdi. Então, assim, aquela irmã era importante? Era. Eu amava ela? Amava. E a minha mente subconsciente entendeu que para ganhar algo melhor, eu preciso perder algo importante. Fez sentido? É isso. É isso que a sua mente, então, foi programada, mas, né, sem... Isso, É porque- isso, por um modo de defesa. Então, eu senti uma alegria muito forte em ter os meus pais de volta. E aí, eu voltei lá para contar para essa criança que ela entendeu errado. E que estava tudo bem. Você hoje, Aline adulta, Aline consciente, fez isso, contou para essa criança, Aline. Isso recente, 2 anos atrás. Isso é o ressignificar. Isso. É você contar uma nova história para que Exatamente. você acredite e viva livre, Exato. sem, você dar sem cadeia, sem amarra, sem você julgamento. dar um novo significado para aquilo que te feriu. Eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer 7 anos. E a linguagem de amor dele é dar e receber presentes. Ele se sente abandonado? Por quê? A dele é dar e receber presentes? Eu acredito que seja, porque assim, tudo para ele, eu falo assim, que ele vê, mãe, vamos comprar pro fulano, mãe, vamos... Então, para ele, o presentear é extraordinário, ele acha o máximo. E é qualquer coisa, às vezes é uma flor, é um brinquedo dele, alguma coisa. Mas ele sempre fala assim, mãe, vamos comprar para tal pessoa. E eu sinto que ele fica, meu Deus, no ápice da vida dele. Eu acredito que seja, ou uma das, né? Mas é a que mais me... Tá tudo bem com ele? Sempre vai estar. Tá tudo bem comigo? Então, é uma interpretação, que fique claro, não é que ele foi humilhado, mas ele se sentiu humilhado em algum momento e isso causou um trauma nessa situação. E automaticamente isso é ativado, entendeu? Essa percepção de dar presentes. Então, é a ferida da humilhação. Mesmo ele sendo tão pequeno, isso pode ser dele ou isso pode vir Vir da história dele? da história.
E aí a gente entra num campo que o nosso HD, ele não vem resetado. Ele não vem limpo. Ele já vem com carga emocional armazenada do pai, da mãe, dos avós do pai, dos avós da mãe. Então, na verdade, isso pode ter sido gerado através da vivência dele em algum momento, ou não, ou pode ter exatamente sido um sentimento transgeracional, porque nós somos um inconsciente coletivo. Então, tudo aquilo que a Letícia carrega e que o Diego carregam também faz parte do João Miguel. João Miguel. Uau. Então, assim, não se preocupem, pais. Tá tudo certo, tá tudo bem. Por isso que existem Alines neste Tá mundo. tudo certo, tá tudo bem. Não é sobre. E aí é onde o que a gente só precisa? Eles vão precisar passar por todas as emoções, assim como nós passamos. E a gente só precisa o quê? 3 coisas fundamentais. Os homens precisam ser incentivados, as mulheres precisam ser valorizadas e as crianças precisam ser protegidas no seio familiar. Respeitando isso, o restante vai sendo exatamente o quê? Ressignificado, interpretado. Então, por isso que a gente fala de inteligência emocional, porque é você olhar pelo campo emocional, mas racionalizando. Deus nos fez racionais, nós somos o único ser racional, Pensante, né? pensante. E Ele nos fez pensante para que nós utilizássemos essa racionalização sobre nossas emoções. Uau, que extraordinário. E Aline, quem pode fazer ou passar por uma sessão de hipnose em qualquer momento da vida, mais que a pessoa diga assim, não, para mim tá tudo maravilhoso, vale a pena passar, mas a partir de que idade? Letícia, as crianças todas podem passar por processo, porque desde pequenininho, nós estamos falando de programação de mente. Então, se é programação, quanto mais cedo, melhor. Entendi. Né? Nós estamos gerando emoções, porque a hipnoterapia, hoje, para nós adultos, a gente vai para que lugar? Para quebra de crenças, de traumas. Uhum. Só que não é só sobre isso. E a projeção de futuro? E a programação mental? E o incentivo, os compounds que a gente chama que são compounds positivos, que é o quê? É você já programar essa mente para que ela se reconheça e vá para o seu lugar merecido. Chamar ela a existência, né? Exato. Como a Bíblia fala, né? Chamar a Seres existência, eternos. sonhar, a capacidade de sonhar sobre mural dos sonhos, é isso? Porque uma vez eu conversando com um adulto próximo meu, não vou falar porque é muito próximo, e eu dei o livro para ele ler, Passado Resolvido, Futuro Decidido. Que é fantástico. E que é fantástico. E deixa eu falar, a minha metodologia Mentalidade 6.0 está baseada em 5 literaturas, e uma delas é Passado Resolvido, Futuro Decidido. Esse adulto não conseguiu, aliás, ele parou no livro na parte do mural dos sonhos. O que acontece com esse adulto? Ele está na sala escura, ele deixou de sonhar, ele não acredita. E como ele nunca teve um sentimento de esperança, é aonde ele trava. Então, o que precisa? Precisa entrar nessa sala escura e desbloquear para que ele possa visualizar e ter esperança de futuro. Uau. Todos Bloqueio, nós né? precisamos... Bloqueio. Em algum momento ele bloqueou e a mente dele num modo de defesa, que é o que eu falei, e ele colocou ele naquele lugar e ali ele está. Mas ele não precisa ficar. Não, tem que sair, né? O que eu falo assim, as pessoas precisam viver a sua melhor versão, né? Que é um dos métodos que nasceu de mim depois que eu me coloquei nesse lugar de aprendiz. Né, de passar por ferramentas, de acessar as minhas dores, acessar as minhas emoções, ressignificá-las e hoje poder realmente falar assim, é possível viver a sua melhor versão. É possível. E hoje o que eu ainda percebo, porque a minha principal área é o treinamento,
né? É o treinamento do corpo físico, né? Vou vender que seu treinamento agora. que é Letícia. emagrecimento, que é performance, que é o que eu Vou gosto. fazer seu pitch Porque agora. vai lá. Vou fazer o pitch da Letícia na minha metodologia. Mentalidade 6.0, um dos pilares, movimento. Uau. Sem Não tem movimento, como ser um ser integral sistêmico sem movimento. E ainda vou além, porque ela falou do mural dos sonhos. E aí, gente, já fica a dica para vocês. Se você está se movimentando pouco, eu tenho certeza que os seus sonhos têm sido pequenos e os seus resultados medianos. exatamente. Quem não se movimenta, sonha pequeno e os resultados são limitados. Já fica a dica para você. Como diz um dos meus mentores, José Augusto Menegatti, se movimentar não é opcional, é vital. É vital. O que nos dá legalidade nessa terra, nesse plano, é o nosso corpo físico. Exato. E um corpo físico doente, inflamado, sedentário, é um corpo que não performa. Não da forma que Deus planejou. Como é que ele Para vai habitar? liderar e governar. Vocês acham que Deus vai ficar num corpo capenga? De jeito nenhum. Ele tá ali Jesus ele disponível. andava em média 32 quilômetros por dia. Por dia. E ele não se alimentava o tempo inteiro igual a gente. É um alimento sistêmico, né? Não é fome, é sede. É sim. Imagina quando Jesus falava assim, ó, enquanto você prepara o alimento, eu vou ali no vizinho. Só que o alimento não estava ali, abre a geladeira e pega. O vizinho Onde ele ia se o vizinho alimentar, era ele ia distante. caçar, ou ele ia fazer, ou ele ia... Então, não era assim, disponível. É. Então, eram corpos que Movimentavam. trabalhavam sobre autofagia. O seu corpo se autoalimenta. Então, se você não tem esse olhar para você, de que você não tem que comer o tempo inteiro, mas que você precisa sim se movimentar o tempo inteiro, você vai ser uma pessoa que não vai desfrutar da sua melhor versão, não tem como. É isso. Um corpo inflamado, uma mente inflamada, não performa. Letícia, você está falando mal sobre obeso e tal? Mal sobre obeso, não. Sobre a doença, sim. Então, quando eu olho um corpo que está com sobrepeso, que está com obesidade, eu penso o que fizeram com você dentro das suas emoções. É isso. Porque você também conseguisse olhar e entender que o exercício físico não é escolha. É. Você precisa ser o bom mordomo daquilo que Deus te confiou. Acaso não sabeis que o seu corpo não é seu? É bíblico. O seu corpo é morada do Espírito Santo. E como que esse espírito que é forte vai habitar num corpo fraco? Não vai. Não vai. Você vai ser uma pessoa pequena. Eu não estou profetizando, isso é fato. Até a ciência explica, né, Aline? E você falou sobre mentalidade 6.0. Quero saber o que é isso. E você também me falou que são 12 campos, e aí você fala da 6.0. Explica isso, que eu me perdi um pouco, mas eu sei que nós temos várias... O Mentalidade 6.0 eu fui construindo através das minhas experiências, dos meus estudos, das minhas transformações. E para construir essa metodologia, é o que eu falei, aí hoje eu estou em 5 livros, 5 pilares, 5 metodologias distintas. Uma é Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda. As 12 camadas da consciência. Que 12 é o que camadas você falou, da né? consciência. Então, que é de Olavo de Carvalho. E também do Márcio Micheli, que a gente falou sobre o passado resolvido, futuro decidido. As 5 feridas emocionais, de Lizzie Birbel. E também a psicologia positiva é o coeficiente de positividade versus sabotadores. Então, eu utilizei essas metodologias que foram me transformando para montar a mentalidade 6.0. Mentalidade 6.0 é aquela mente que ela já consegue olhar aquilo exatamente que a gente falou. Ela olha para a emoção e ela racionaliza a emoção. Ela já consegue ter discernimento e percepção e ela já não cai mais, entende? Sobre a percepção do medo, da tristeza, da angústia, da raiva. Ela sente raiva, angústia, tristeza, medo? Ela sente, mas ela não cai. Por quê? Porque ela já atingiu um nível, e a gente entra também na tabela de Hawkins, que é o campo das energias, a 400 Hz ali. Vamos vibrar em 400 Hz? Vamos estar todo mundo ali nessa vibração, que é o quê? É onde eu tenho discernimento. A razão, ela já consegue superar
A emoção. Isso é ter uma Você tem um mentalidade versículo forte. bíblico para seu método? Não. A maldição sem causa não encontra pouso. Pronto. É Agora quando tem. você... Agora tem. Que é Agora a hora tem, que quando a você Letícia racionaliza. Mas ela E foi aí você não construída. cai mais na armadilha. Por isso que a E Bíblia é fala que a isso. maldição sem causa não encontra E pouso. essa é a mentalidade 6.0. Então, a mentalidade 6.0, ela sabe que ela precisa se movimentar. A mentalidade 6.0, ela sabe que ela precisa se alimentar. E ela precisa fazer isso de forma adequada. Uma mentalidade 6.0, ela sabe que ela precisa de descanso e ela precisa de repouso. Então, ela precisa do sono. E a mentalidade 6.0, ela sabe que ela precisa estar vigilante sobre os seus pensamentos e sentimentos. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Então, isso é ter uma mentalidade 6.0, né? E com uma mentalidade 6.0, a gente consegue ir para dentro dos negócios, porque a metodologia foi pensada para esse lugar com o quê? Com uma gestão 5.0, baseado no ser para ter. E aí a gente trata as pessoas dentro dos negócios, trata as pessoas dentro das empresas, essa parte das questões realmente psíquico-emocionais, e não só. O primeiro passo é desbloquear as crenças, o segundo passo é reprogramar essa mente para que, de fato, ela possa ter uma mudança de cultura e a gente transformar, de fato, a nossa cultura. Hoje nós temos uma população pobre porque nós temos uma mentalidade pobre. E cada pobreza vez tá na mais mente. se enfatiza que não tem que conhecer. E não é né? sobre dinheiro. Não. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É sobre... É essa verdade que a gente tem que saber, que não importa de onde você veio, não importa se você veio de uma pobreza extrema. O que importa é o que você vai fazer com isso. Você vai ter que mudar a ambiência, você vai ter que abrir um podcast e aprender. Por que eu falo que eu amo conduzir este canal? Porque foi a ferramenta do YouTube que mudou a minha vida, que eu consegui, que eu pude aprender e acessar livros. Porque eu, com o meu perfil de dominante, e agora hoje eu estou dominante influente, não sei se isso é melhor ou pior, mas tudo é maravilhoso, parar para ler era, para mim, desesperador. E então agora eu estudo, eu ouço e vou fazendo coisa. Então, assim, eu sigo sendo eu mesma, mas hoje eu tenho conhecimento. Então, que você entenda, busque conhecimento. E o conhecimento, ele é gratuito. Liberta. E ele liberta. Como é bom você saber que você não tem que ficar preso ao que você ouviu de alguém e falou assim: você nasceu pobre, vai morrer pobre. Você é igual fulano, você é igual a ciclana. Essas foram as mentiras que nos contaram e nós acreditamos. Pois é. Agora, a maior verdade que nos contaram e a gente pouco acessa, Bíblia Sagrada. É a Bíblia. De tudo que você lê, de tudo que você estuda, de todas as ferramentas que as pessoas trazem, que eu acho extraordinário, todas, eu posso falar aqui, absolutamente todas, têm um princípio bíblico, que foi escrito há mais de 2000 anos, e ainda as pessoas, quando você fala assim, que Jesus falou, ainda dá um debochezinho, né? Acha que lá vem a crente. Não, não é sobre lá vir a crente, é sobre saber que realmente isso transforma, que você não precisa mais viver na mediocridade, ser mediano. E na verdade eu falei 5 livros, mas tem um 6º, né? Porque esse aqui, o livro da vida, ele faz parte, tá tudo nele, né? Sim. Quando a gente vai para Provérbios e para Salmos, dessas 5 metodologias que eu falei... Estão todas ali. Estão todas. Só todas. vem talvez com uma linguagem diferente, né? Os 5 tá tudo aqui. Exatamente. E mais, a Aline, esse ser aqui que vos fala, também eleva as pessoas, que ela tem mais uma coisa chamada Ela Pode Mais. Aline, o que é o Ela Pode Mais? Eu tive a honra, o prazer de participar, de dar levar um pequeno parte daquilo que eu conheço, e eu vi mulheres transformadas por esses 3 dias, né? 3 que elas dias. passam com A você. Letícia falou, tudo que é de Cristo é 3 dias. 3 dias de transformação. Vocês já perceberam, né? Até para chorar, gente, é 3 dias. Porque Jesus carregou a cruz 3 dias. No terceiro dia, o que ele fez? Ressuscitou. Então,
Pega mais essa dica para vocês, tá? É na mente que tudo se transforma. Ela Pode Mais nasceu lá atrás, né? Como eu falei, se vocês observarem esse meu processo de reconhecimento e de me olhar para esse lugar como profissional, de fato, a minha transição vem há 2 anos atrás. Então, quando eu olhei para mim, eu falei, não, ela pode mais. E eu olhei para outras mulheres e fui identificando isso. Mulheres que eu percebia potencial e eu falava, cara, tá travada. Só Ela tá travada, pode é simples, mais. né, Aline? Vamos destravar? E aí nasceu. A gente, esse ano, fez 3 edições do Ela Pode Mais. Uau. Começamos com 27, com 36, finalizamos a última edição agora em setembro, que foi a que você participou, com 58 participantes. Uau. E retomamos agora o ano, é um projeto. E, gente, já estão pedindo Ele Pode Mais, tá? A gente aguardem, porque, né? E eu gosto muito de enfatizar que o Ela Pode Mais é um projeto para mulheres femininas, não necessariamente um movimento feminista. E também não tenho nada contra quem levanta um movimento feminista. A gente não estou aqui para falar sobre isso, mas é um movimento de mulheres que se ajudam mutuamente e que se percebem. E aí é por isso que a gente já quer trazer o Ele Pode Mais, para que a gente insira tudo isso dentro de um contexto. Nasceu de uma dor, mas por amor. Esse é o projeto. Esse ano a gente já está com a agenda elaborada. No mês de fevereiro acontece essa 4ª edição, né? Na verdade, no 2º mês agora. E se desdobra para outras ações. A gente tem a intenção de dimensionar tudo isso até para uma questão de alguns outros projetos voltados para a economia criativa e até mesmo projeto de, vamos dizer assim, de inserção no mercado de trabalho, capacitar mulheres. E é isso, ele está crescendo. A partir veio o Eleve Group, né? A gente viu que precisava ter uma casa que acolhesse todas essas nossas ideias. E aí, dentro disso, outras mulheres, assim como você, passaram a sonhar juntas. Então, hoje, o Ela Pode Mais está dentro ali do Eleve Group. E o Eleve Group é inteligência emocional empresarial, porque a gente entendeu que não tem como ter se nós não nos curarmos no ser. Uau, que coisa extraordinária. Olha, Aline, de você olhar para as mulheres, porque a Bíblia fala, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então, enquanto não existe o Ele Pode Mais, que vocês entreguem ainda mais para o Ela Pode Mais, porque a mulher, quando se cura, ela cura o seu lar. Ela tem um olhar manso, ela tem um abraço acolhedor, ela tem uma base forte, né? Ela é como a oliveira que cuida ali dos seus filhos, sentado à mesa. Então, é extraordinário ver a mulher sendo curada, né? Porque a mulher, quando ela se cura, ela consegue entender o papel do homem, né? E consegue dar mais liberdade para que esse homem seja o varão, seja a força. Trabalho conjunto, né? É uma conjunto, equipe. é uma equipe, é uma equipe. Eu falo assim, hoje eu e meu marido, nós somos uma equipe mesmo, mas quando eu fui tratada, eu fui curada, eu fui colocada no meu lugar de mulher feminina, porque eu era uma mulher extremamente masculinizada. Hoje eu entendo que por feridas do passado, por coisas que aconteceram na minha vida, né? As pessoas, minha família brincava que eu era o filho homem que o meu pai não teve. Então eu tinha muitas habilidades masculinas, né? Até por ser do treinamento, eu sempre vim de esportes individuais, mas que exigiam de mim muita força, ginástica olímpica e tal. Então, eu tinha até um corpo forte e quase que eu perdi um pouco aquela linha, assim, entre a feminilidade e não ficar aquele corpo mais masculino. E hoje Toda delicada. E hoje eu agradeço, né? Porque foram mulheres, assim como você, com Ela Pode Mais, que me colocaram na minha real identidade. Eu sou filha amada do Pai, né? Eu sou princesa, eu sou a menina dos olhos. Então, hoje eu aceito
isso, e vivo essa realidade. E aí a minha família se tornou uma família firmada realmente na rocha, que foi a palavra que a minha pastora declarou e profetizou no dia do meu casamento, né? Que nós seríamos firmados na rocha, que quando viesse o dia mau, a tempestade, a gente poderia até balançar, mas a casa firmada na rocha, ela não cai. E essa rocha é Jesus, né? Então, depois que Jesus realmente entrou na minha história, na história da minha família, nós vivemos algo sobrenatural e isso escorre para os nossos filhos, né? É maravilhoso. Então, que o Ela Pode Mais cresça de uma forma exponencial em 2025 é o desejo do meu coração, que ele cresça para a direita e para a esquerda, que você firme as estacas, firme muito forte, porque ele vai crescer de uma forma que olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu, alma nenhuma sabe aquilo que Deus tem preparado. Eu tenho certeza que vai usar você, vai usar o Eleva, vai usar todo o seu grupo, né? Porque são várias mulheres conectadas, isso é E que você faz extraordinário. parte. Uau, que hoje eu faço parte. Amém, E você recebo. também faz parte, né? Já esteve lá, já colocou a sua sementinha, né? Já levou a sua palavra, o seu processo. É lindo olhar para o nosso processo de cura, né? Olhar para a nossa jornada, se perceber nessa jornada, e você faz parte. Você, Ela Pode Mais. O Ela Pode Mais existe graças a mulheres como você, que se olham nesse lugar, que se propõem, como está aqui hoje nesse podcast, levando a palavra, mostrando, incentivando outras mulheres que ainda estão na sala escura, esperando para ser libertadas. E esse é o nosso legado, é o nosso papel, é de ser semente, né? Para que os filhos dos nossos filhos sejam libertos. Nós fomos filhos de pais, talvez, que não tiveram oportunidade de fazer terapia, que não puderam, nessa primeira infância, até os 8 anos, abrir a boca, manifestar a emoção, não puderam falar o que pensavam ou o que sentiam, e foram calados, realmente não tinham expressão. E nós carregamos isso até aqui, mas nós não precisamos mais. Nós podemos nos libertar. Nós podemos liberar a permissão de prosperar. Nós podemos liberar a permissão de resgatar vidas e de evoluir, porque a nossa evolução é constante. Nós viemos para a Terra qualquer, o propósito de cada um, evoluir todos os dias, se aproximar mais e mais de quem? Ser mais semelhante. O Cristo, ele veio e ele nos ensinou. O que ele falou? Siga-me. Então, a nossa missão aqui na Terra, o nosso propósito é o quê? Nos tornarmos cada vez mais semelhantes. Ele falou, vocês farão coisas maiores que as minhas. Passou 2024 anos, agora 25, porque já viramos o ano, né? Mas, gente, passou 2025 anos, o quanto nós evoluímos de fato? Vamos mudar essa história? Hoje, nós já estamos numa era da regeneração. É findado o tempo das expiações e das provas. A gente começa a despertar. Somos poucos? Ainda sim, mas nós seremos multidão. E eu tenho certeza, Letícia, que o seu legado está sendo cumprido. Amém. E que esse podcast chegue nas nações da terra. Então, que você que está nos assistindo, clica agora aqui no botãozinho e compartilha por maior número de pessoas que você puder, porque o conhecimento transforma, então não te custa nada, é só clicar e encaminhar para que essa mensagem chegue em mais pessoas. E se falando em mensagem, eu vou parafrasear uma pessoa que eu admiro tanto, que é o Joel J, que é o mestre dos podcasts, e ele encerra fazendo uma pergunta para os seus convidados: se hoje fosse o seu último dia nesta terra, e essa mensagem que você vai deixar aqui em 1 minuto, ela vai chegar em todos os cantos para mais de 8 milhões de pessoas, traduzido em todas as línguas, em todos os meios de comunicação, em todos os veículos, qual seria a frase da Aline Casquete? A frase seria: o fracasso nunca me surpreenderá se a minha determinação para vencer for suficientemente forte. E não posso deixar de repetir: assim como pensa em sua alma, assim você é. Então, guarde os seus pensamentos para que você possa, de fato, desfrutar de bons sentimentos. Uau, que lindo, Aline!
Muito obrigada Eu que por estar agradeço. aqui. Foi extraordinário te ouvir. Acho que as pessoas hoje, mais uma vez, entenderam que não é o treino, é o É o reino reino. de Deus. Quando você treina, você potencializa o reino de Deus nessa terra. E ele precisa de homens e mulheres curados no corpo, na mente, no espírito, para que possam evoluir e viver o extraordinário Ordinário que na ele tem terra. nessa terra. O extraordinário. Todos os dias que a gente se fala, que manda uma mensagem, você fala que você tem um extraordinário dia e você tem toda a razão. Fica aqui o meu muito obrigada, que você volte mais vezes, que você volte com a turma do Ela Pode Mais, para que a gente Adorei. possa ouvi-las também. E muito obrigada. Me senti Que em Deus te casa. abençoe. Aqui é o seu lugar. Volte sempre que você tiver algo novo para transbordar na vida das pessoas, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. E eu vejo Deus através de você, na minha, nas suas ações, e tudo aquilo que você fala é muito genuíno, é muito verdadeiro. Eu sou muito grata por isso. Uau, que lindo! Gente, eu vou te lembrar mais uma vez, antes de encerrar esse podcast, clica no botãozinho e se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber em primeira mão tudo o que acontece aqui nesse podcast. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!